Olá, tudo bom? E o ciclo da vida? Nascer, crescer, envelhecer e morrer. E se fosse o contrário? Olá, sejam bem-vindos ao canal Ler é um Prazer. Meu nome é Carla e eu trago aqui sempre resenhas de livros clássicos. E hoje eu vou trazer um clássico da literatura americana do grande Fitzgerald, que é O Curioso Caso de Benjamin Button. Pois é, o Fitzgerald, que é um dos maiores escritores da literatura americana, escreveu esse livro meados dos anos 20 do século 20, tá? E é interessante o que ele pensou. Ele imaginou o ciclo da vida, mas de uma forma ao inverso. Se ao invés da pessoa nascer um bebezinho, nascesse uma pessoa de mais idade. Como seria a vida dessa pessoa? O que essa pessoa passaria na vida? Pois é, isso tudo Fitzgerald pensou. E este livro, ele acabou virando um filme estrelado pelo Brad Pitt. Inclusive, eu não sei porquê, eu não assisti esse filme, mas pelo que eu vi aqui, pelo que eu sei, gente, este livro não tem nada a ver com o filme. Lógico, a história em si é a mesma, mas alguns detalhes, existem vários detalhes que são bem diferentes. Por isso que nunca pense assim, para que eu vou ler o livro se tem o filme? Porque aqui são obras diferentes. E, gente, não é por nada não. Olha a grossura desse livro. Ele é muito fininho, rapidinho a gente lê. Então não tem essa de desculpas de que eu não tenho tempo de ler. Uma tarde você pega. Sabe aquela tarde preguiçosa de um sábado, de um domingo, de um feriado, que você não tem nada para fazer? Então você pode pegar esse livro e ler rapidinho numa tacada só. Então vamos lá. A história começa ali no final do século XIX. Na verdade não é bem final, porque se eu não me engano a história começa em 1860. Isso, 1860, então não é tão final assim, né? E aqui nós temos a família Button, que é uma família que não tem filhos. Então o pai, no caso o marido, a esposa, e eles não têm filhos. E o sonho deles é se tornar pais. Até que um dia a senhora Button consegue engravidar e chega o dia tão feliz do nascimento da criança. Quando o senhor Roger Button, que é o nome, chega no hospital para ver o filho, para ver a esposa, ele é hostilizado por todos do hospital. Sim, ele chega, o médico vai falar um monte de coisa para ele, um monte de barbaridade. As enfermeiras também, e ele sem entender nada. Ele diz, por favor, pegue seu filho, saia daqui, a gente não quer saber, a gente não quer saber desse caso. Enfim, ele estava sem entender nada do que estava acontecendo. Quando ele chega lá no berçário para ver o filho, gente, ele olha um monte de bebê e procura saber qual é a criança, qual é o bebezinho que seria o filho dele. E aí lá no final, gente, ele vê um idoso de seus 70 anos de idade, 70 e poucos anos de idade, reclamando muito, e aí ele descobre que aquele idoso, sim, aquele idoso era o filho dele. Imagina, ele não entendeu nada. E agora não me pergunte se era uma pessoa do tamanho de um homem normal, mais idosa, ou se era uma criança com aparência de velho. Não sei porque o livro não diz isso, a gente não tem nenhuma informação, então fica com a imaginação de cada um. Eu, por exemplo, não consigo imaginar uma mulher tendo uma criança do tamanho de um adulto, mas tudo bem.
E aí essa criança lá, que tem cara de um homem de 70 anos, começa a reclamar. Ah, me tira daqui, você demorou muito, você que é meu pai, então você me tira daqui. E ele, assustado, né, o seu Roger Bottom, sem saber o que estava acontecendo, sem acreditar que aquele idoso ali, mais velho do que ele, porque ele deveria ter o quê? Os seus 35 anos, era o filho dele. Então ele pega o filho e leva para casa. E, gente, é super difícil arranjar roupa, porque imagina, era só roupas de criança, ele não queria... O Benjamin Button não queria usar roupa de criança, era alimentação de criança, ele queria realmente uma alimentação mais sólida e tal. Aí foi muito complicado, então ele não conseguia ir para a escola, porque se ele fosse para a escola, ele seria hostilizado pelas outras crianças, nenhuma das crianças iriam vê-lo como uma criança, né? Ia ver como o avô, talvez, dessas crianças. Mas enfim, à medida que o tempo passava, né, o Benjamin Button, por incrível que pareça, ia ficando mais jovem. Então, o tempo ia passando, ele ficando mais jovem, ele fica com menos rugo, o cabelo que era bem branquinho ia ficando mais escuro, né? Ele ia ficando mais alto até, com uma postura de homem mesmo, né? Até que ele chega a ficar com uma aparência mais ou menos da mesma idade, assim, do seu pai. Isso quando ele tinha os seus 18, 19 anos, né? E aí, quando ele tinha 18 anos, ele tenta entrar na universidade, ele faz as provas, ele é aceito, mas no dia que ele vai fazer a matrícula, que ele procura o diretor pensa que, na verdade, é o pai, né? O pai do Benjamin Button, mas ele, não, sou eu que vou fazer a matrícula. E aí, ele falou assim, mas o senhor está fazendo matrícula achando que é um homem de 50 anos. Ele, não, tenho 18 anos. E lógico que o diretor não acredita na história, fica chateado, acha que tudo um absurdo e expulsa o Benjamin Button da universidade, diz que não quer saber dele mais lá. E a única coisa que resta é ele trabalhar com o pai ali na loja, porque o pai tinha uma loja e ele vai trabalhar com o pai nessa loja. E aí é um momento que eles ficam muito amigos, porque eles aparentam a mesma idade, né, por volta dos seus 50 anos ali, apesar... Na verdade, o Benjamin estava um pouco menos de 20, mas a mentalidade dele na época, a aparência física era de um homem de 50 anos. Então, na verdade, o pai dele não tem um filho, tem um grande amigo, tem um irmão. Inclusive, as pessoas acham que, na verdade, o Benjamin Button seria assim, um irmão do Roger Button, mas não, era pai e filho, porque eles regulavam assim, a mesma idade, né? E eram parecidos, então tinha essa confusão toda. Nessa época, então, como ele está muito próximo do pai, muito próximo da mãe também, eles não são tão mais rígidos com ele, não tão mais ásperos assim, eles acabam saindo muito e ele vai num baile. E neste baile ele conhece uma menina por volta dos seus 20 anos, quer dizer, a mesma idade cronológica dele, e eles se interessam. Ela também se interessa, ele se interessa por ela e ela se interessa por ele pelo fato, gente, desculpa, o telefone tá tocando, essas coisas acontecem, né? Pelo fato dele ter a aparência de homem mais velho. Então, na cabeça dela, ela acha que ele é um homem maduro, um homem de 50 anos, e é o tipo de homem que ela gosta, um homem maduro. E ela se interessa, eles vão começar a namorar e vão casar. Então, vão tudo feliz, eles vão ter um filho, casamento, sim, feliz e tal, porque eles aparentemente eles têm a mesma idade, mas ele tá com a aparência mais velha, né? E ela com a aparência mais nova. Só que o que vai acontecendo? Ele vai ficando com a aparência cada vez mais nova e ela vai ficando com a aparência cada vez mais velha. Então, tem uma época que eles vão ficar mais ou menos assim parecidos, mas ela vai continuar envelhecendo e ele vai continuando
continuar ficando mais novo. Então ela começa a ficar com rugas, ela começa a ficar com o cabelão mais branquinho, né? Fica aqueles fios grisalhos e tal. E ele, porque como a idade dele ele tem na idade, mas a aparência e a mentalidade, o pensamento dele também começa a decrescer, também começa a ficar mais novo, ele começa a ver a esposa como uma mulher mais velha. Então ele perde o encanto pela esposa. E ela, por sua vez, também lembra que ela gosta de homens mais velhos. Ela vai achar ele cada vez mais jovem, mais imaturo. Então aquilo vai dar um problema no casamento, mas um problema que ela acaba saindo de casa. Ela acaba se separando e ela fica com o filho e tal. E ele vai curtir a vida, ele vai conhecer outras garotas, vai se interessar por outras garotas mais novas e tal. E lembra que ele estava tentando entrar na universidade quando ele tinha lá os seus 18 anos, mas com aparência de 50? Então, agora ele tinha 50 anos com aparência de 20. Então ele vai, faz a prova de novo e consegue entrar na universidade. E aí ele faz um sucesso. Principalmente no time de futebol, se eu não me engano, acho que é futebol. Porque ele tem um corpo atlético e tal. E os outros meninos de 17, 18 anos que entraram na universidade não tinha aquele corpinho assim, magrinho, não é? De garoto mais ou menos dessa idade. E aí o que acontece? Só que com o tempo esses rapazes vão começar a ganhar massa muscular e ele vai perdendo, ele vai ficando com a aparência de mais novo, de mais adolescente. Então ele vai ficar ali meio de lado, ele vai começar a perder o prestígio na universidade e por final ele vai se formar e não vai ter o que fazer, porque ele, na verdade, ele tem pensamento de um adolescente, então ele não tem maturidade, não tem para onde ir. Ele vai morar com o filho, que é recém-casado. E ali começam os problemas, porque o filho não entende o problema dele, não entende, não consegue perceber, assim, entender o problema do pai de estar ficando mais novo, cada vez mais novo. E ali eles começam a entrar em conflito. O filho maltrata muito o pai. E aí, de novo, a pessoa está insistindo, né? E aí ele aí ele vai pegar, vai ter o filho, vai ser pai, né? Vai se tornar pai, a esposa vai ter um bebê. E aí, como o Benjamin Button está cada vez ficando mais novo, o neto também vai começar a crescer, até que avô e neto vão ficar mais ou menos na mesma idade ali, e eles vão ficar, ele é o único amiguinho dele, vai ser o neto. Gente, amiguinho mesmo, porque eles têm aparência de dois irmãozinhos, sabe? Enfim, e aí você imagina qual seria o final do Benjamin Button baseado no ciclo da vida, né? Gente, esse aqui, o Fitzgerald, estou aqui pensando, realmente foi um gênio. Ele criou uma ficção, posso dizer, científica genética, com uma coisa assim mais voltada para a genética, e realmente ele foi muito inovador em criar um personagem desse tipo, né? Que faz o caminho inverso do ciclo da vida. É um livro muito interessante e muito rápido de ler. Não tem desculpa. Então é isso. Se vocês gostaram da resenha, dê o seu curtir, se inscreva no canal, porque a sua inscrição e o seu curtir é muito importante para o crescimento do canal. Um grande abraço a todos. Tchau.